Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 5 sinais de que você tem visão espiritual aberta. Basta você dar lugar para Deus, para que as visões de Deus se abram diante dos seus olhos. Tem pessoas que têm visão espiritual aberta, só que ficam na dúvida: Senhor, será que essa visão é do Senhor? Meu Deus, será que eu tenho esse dom de visão? Tem pessoas que estão na dúvida. Você está na dúvida se você tem visão espiritual aberta ou não? Então preste atenção nesses 5 sinais, na qual você vai ter certeza que você tem visão espiritual aberta. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, que diz assim: E aconteceu, no ano 30º, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Eita glória! Ezequiel, ele tinha visão espiritual aberta. Eita glória! Todos nós temos visão física, aos olhos físicos abertos. Nós vemos muitas coisas, né? Cada coisa que nós vê com esses olhos carnais aqui, né? E com os olhos espirituais. Você quer ver coisas com os olhos espirituais? Você tem visões espirituais abertas? Pastor, eu não sei. O primeiro sinal que você tem visão espiritual aberta, basta você colocar em prática. Pastor, como que eu vou colocar em prática uma visão espiritual aberta? Jejum e oração. Aí Deus vai abrir mais ainda. O primeiro sinal que você tem visão espiritual aberta é quando você tem sensibilidade espiritual. Você tem sensibilidades espirituais quando você chega em um ambiente, em uma casa, em uma empresa, e você sente que tem um peso naquele lugar. Você sente que tem espíritos. Você sente que tem coisas ruins naquele lugar. Você tem sensibilidade espiritual. Só quem tem sensibilidade espiritual que sentem o ambiente daquele ambiente. Então você tem visão espiritual aberta. Isso também é visão espiritual. Você ter sensibilidade espiritual de sentir quando aquele ambiente está pesado, quando se tem alguma obra ali de feitiçaria, quando você sente que tem algum demônio naquela casa ou naquela empresa. Então você tem sensibilidade espiritual, porque isso é visão espiritual aberta. Você tem sensibilidade espiritual. Isso representa que você tem visão espiritual aberta. Até mesmo quando você chega em um ambiente, em uma casa, até mesmo em uma igreja, e que você sente aquela paz, você sente aquela chama do Espírito Santo, na qual você sente que ali tem anjos, tem a glória de Deus. E isso é sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual representa, significa que você tem visão espiritual aberta. Só quem tem visão espiritual aberta é quem tem sensibilidade espiritual. Você tem sensibilidade espiritual? Pastor, eu tenho, pastor. Se eu chegar em um lugar, se tiver um peso, eu já sinto aquele peso. Então você tem visão espiritual aberta. Dê lugar mais ainda.
que Deus ele vai aperfeiçoar mais ainda essa visão espiritual sua. Sabia disso? O segundo sinal que você tem visão espiritual aberta é quando você sente arrepios. Se você está orando, aquela oração profunda mesmo, e você pede algo para Deus, Deus, eu preciso disso, e você sente uns arrepios, é Deus confirmando que Deus vai te dar e que Deus está contigo. Esses arrepios significam que você tem visão espiritual aberta. Por exemplo, você está louvando a Deus, mas louvando aquele louvor tão gostoso e você sente arrepios. É Deus dizendo para você que Ele está recebendo o teu louvor e que Deus está na tua vida. Esses arrepios que você sente é sinal que você tem visão espiritual aberta, porque esses arrepios são coisas espirituais. Então você tem visão espiritual aberta se você sente arrepios quando você ora, quando você prega, quando você louva, quando você intercede por alguém, quando você está falando da palavra de Deus com alguém, quando você está entregando uma revelação, uma profecia, que você sente arrepios, os arrepios são de Deus, é Deus confirmando algo, e só quem sente arrepios, quem tem visão espiritual aberta. Então você já tem visão espiritual aberta. O terceiro sinal de que você tem visão espiritual aberta, esse terceiro sinal aqui é fantástico. Eu tenho esse terceiro sinal, eu tenho o primeiro sinal e eu tenho o segundo sinal. Esse terceiro sinal que eu vou te revelar agora é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E olha, comente aí o que você tem sentido do lado espiritual. O que você tem sentido quando você ora, quando você louva. Comente aí, você tem visão espiritual? Tenho, pastor. Ou ainda não tenho, pastor. Comente aí. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Você pode compartilhar com 7 pessoas? Então compartilhe aí. E dê o teu joinha aí. Mas, pastor, o conteúdo está tão bom que eu esqueci de dar o meu joinha. Clique agora aí no joinha. Dê o seu like aí e Deus vai te abençoar. O terceiro sinal que significa que você tem visão espiritual aberta é quando você tem sonhos proféticos. Você tem sonhos proféticos? Tenho, pastor. E o que eu sonho acontece. Pastor, eu tenho sonhos premonitórios. Pode ser coisa negativa que acontece. Ou pode ser bênção que acontece. Pastor, eu tenho sonhos com pessoas e o que eu sonhei com aquela pessoa aconteceu. Então você tem visão espiritual aberta. Você tem visão espiritual aberta. E se você buscar a Deus mais ainda, essa visão espiritual que você tem, ela vai se abrir mais ainda e vai alcançar outros tipos de coisas. Outras portas espirituais vão abrir para você e você vai ter visões de outras coisas extraordinárias ainda. Então, o terceiro sinal de que você tem sim visão espiritual é quando você tem sonhos proféticos. O quarto sinal que revela que você tem visão espiritual é quando você, meu Deus do céu, é verdade mesmo, viu? Esse quarto sinal aqui também é forte. É quando você sempre é despertado na madrugada. Eu conheço pessoas que sempre é despertado na madrugada. E essas pessoas são usadas por Deus. Essas pessoas têm sensibilidades espirituais.
Eu mesmo, Deus, ontem mesmo Deus me despertou na madrugada e eu orei. Ontem de ontem também. Tinha um tempo que eu estava na maior das minhas lutas. E Deus me despertava todos os dias, a ponto de eu fazer uma campanha de 7 dias às 3 horas da madrugada. E realmente, eu tenho visão espiritual aberta, porque constantemente, sempre Deus me acorda na madrugada e sempre eu estou orando entre 2, 3, 4 horas da madrugada. Deus tem te despertado nesses horários? Às vezes, quando você acorda, aí você olha no relógio, é aquela mesma hora, 2h30, 3 horas, 3h30, 4 horas, até 5 horas. Tem acontecido isso com você? Então você tem visão espiritual aberta e Deus quer te mostrar coisas extraordinárias. Busque mais a Deus. E o quinto e último sinal que significa que você tem visão espiritual aberta, é quando você tem aquela chama no seu coração de ganhar almas. Só quem tem visão espiritual aberta é quem quer ganhar almas. Por quê? Quando você quer ganhar almas, você está preocupado com a vida espiritual daquela pessoa. E só quem se preocupa com a vida espiritual de alguém é quem tem visão espiritual aberta. O teu coração entra em chamas quando você vê uma alma que não é crente e que você quer ganhar aquela alma para Jesus, então você tem visão espiritual aberta. Então tá aí 5 sinais de que você já tem visão espiritual aberta. Agora basta você aperfeiçoar. Pastor, como que eu vou aperfeiçoar essa visão espiritual? Jejua, pelo menos uma vez na semana, ou uma vez em 15 dias. Agora, ore todos os dias, pelo menos 30 minutos, 1 hora de joelho, e essas visões, elas vão ser ampliadas e você vai ver coisas extraordinárias da parte de Deus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha aí, compartilhe esse conteúdo, fique na paz do Senhor Jesus.